irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui reunidos para mais um encontro com a palavra de Deus, para estudarmos, para aprofundarmos. E hoje nós vamos falar sobre as qualificações de um oficial da igreja. Nós vamos ter eleições na nossa igreja, agora mês de maio. Se Deus assim permitir, nós teremos uma assembleia extraordinária para votarmos. E a minha pergunta é, você já sabe em quem você vai votar? Se você já sabe, ou até mesmo se você não sabe, quais são os critérios que você vai utilizar para escolher alguém? Será que a palavra de Deus nos traz alguns parâmetros para nós compreendermos quais são aquelas pessoas aptas para o oficialato? Será que existem algumas regras já estipuladas pela palavra de Deus? Vamos estudar juntos a palavra e vamos ver o que ela tem a dizer para nós. Antes, nós vamos orar. E eu convido você também a pegar a sua Bíblia para você participar conosco, acompanhando os textos bíblicos. Senhor amado, nós oramos a Ti nesse momento, confiando no Teu poder e rogando a Deus a Tua iluminação. Fala aos nossos corações. Abençoa, Deus, a nossa igreja nesse período de pandemia. Tem misericórdia de nós e nos fortaleça, para que estejamos, ó Deus, empenhados em voltar a todo vapor. Que tenhamos, ó Deus, o desejo de estar na Tua casa, mas enquanto ainda não podemos, que possamos exercer o nosso cristianismo através das práticas devocionais dentro do nosso lar. Que o amor não se esfrie, mas que o Senhor aqueça os nossos corações e que o Teu Santo Espírito seja cheio em nós, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, também nas nossas necessidades. Senhor Deus, com aqueles irmãos que estão sofrendo a enfermidade, nos lembramos, ó Deus, da família do Senhor Jeronias e da Dona Maria. Tem misericórdia, ó Deus, da Tua serva e também dos seus familiares que estão precisando, ó Deus, da Tua boa mão agora auxiliando, recuperando. Te agradecemos, ó Deus, pelas melhoras já obtidas, mas ainda queremos mais. Queremos vê-los, ó Deus, completamente restabelecidos para o Teu louvor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da Jordiana, por mais um ano de vida que ela completa, rogando a Deus sabedoria sobre a sua vida, na educação dos seus filhos, no acompanhamento, ó Deus, do seu marido, na sua vida espiritual, que seja ela, ó Deus, comprometida com o Senhor cada vez mais. Ainda nos lembramos, ó Deus, do Levi, agradecemos pela operação que ele fez, agradecemos, ó Deus, pelos recursos que o Senhor tem dado, te agradecemos, ó Deus, pela ida com sucesso dos teus servos, a Adir e a Jaqueline, pelo retorno, ó Deus. Nós ainda não sabemos em que ponto da estrada eles estão, mas até agora há pouco o Senhor estava com eles, e na verdade ainda está, mas nós temos visto e ouvimos, ó Deus, da Tua proteção, pelo que te agradecemos e rogamos, ó Deus, que cheguem eles bem. É a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor nosso Deus, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, que diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça
e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nossa base, nosso texto base, é esse texto que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a primeira carta, mas nós também temos um material de suporte que foi enviado para os membros da nossa igreja, esse pequeno caderno com algumas orientações que nós vamos utilizar nos nossos estudos. A verdade é que a Bíblia estipula quais são as qualificações necessárias para um oficial. Na semana passada, entre os pressupostos que nós falamos do governo presbiteriano ou reformado, é de que Cristo governa a igreja e que ele mesmo dispõe e levanta pessoas capacitadas para exercerem o oficialato. Então é o próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, que nos orienta quanto àqueles que hão de exercer esse ministério na igreja. Nós vamos olhar assim com muita atenção. O apóstolo Paulo trata com muita seriedade essa questão, tanto que ele começa o capítulo dizendo: fiel é esta palavra. Olha, o que eu vou dizer agora é verdadeiro. O que eu vou dizer agora é muito certo. Precisa ser observado. E ele diz, olha, se alguém almeja o episcopado, excelente coisa almeja, ou excelente obra almeja. Muito mais do que incentivar a busca pelo oficialato, na verdade não é essa a intenção de Paulo. Fala assim, ó, se você está desejando ser um oficial da igreja, você está no caminho certo, você está desejando algo muito bom. Ele não está aqui valorizando o desejo, e sim o ofício. Na verdade, ele quer dar um alerta. Olha, se você busca o oficialato, preste atenção na nobreza deste ofício. Quer seja você um presbítero, quer seja você um diácono, quer seja você um candidato para estes cargos na igreja ou ofícios. Se a gente for pensar de uma maneira geral, a ideia de Paulo é de que essas qualidades, essas qualificações, elas sejam presentes na vida dos homens e das mulheres, na vida dos crentes. Tudo aquilo que nós vamos falar agora se aplica à igreja. Não é que o presbítero, o diácono, o pastor, ele tem que ser mais crente que os demais. Só que é importante que se a igreja tem que observar a palavra de Deus, os seus ensinamentos, ainda mais aqueles que exercem a liderança. Na verdade, estes mandamentos servem para todos, mas aqueles que desejam, que almejam o episcopado, esses ainda devem buscar com maior vigor, com maior zelo, preservar essas características. Uma outra coisa importante, talvez você não almeje o episcopado, mas você vai eleger alguém. Então observe estas características. A primeira delas
marido de uma só mulher. Mas deixa eu falar uma coisa antes, que é importante. Paulo estava dizendo também, antes de começar a citar as características, ele resume tudo dizendo que o bispo, que é o mesmo que o presbítero, e o diácono, depois lá na frente, no versículo de número 10, ele vai usar novamente essa expressão irrepreensível, não é no sentido de que presbítero e diácono não pequem, que nunca vão cometer nenhuma falha. Nós somos pecadores. Mas a ideia aqui do irrepreensível é de alguém que não tenha nenhuma pega, de alguém que realmente zele pela sua vida. E aí Paulo diz assim, versículo de número 2, é necessário, ou seja, é imprescindível, é inegociável. Tem a igreja 10 ou 200 membros, tem a igreja 20 ou 1000 membros, apenas aqueles que forem irrepreensíveis devem exercer algo tão digno, nobre e observado, porque são ofícios observados. Irrepreensível, ele está estritamente ligado a caráter. São pessoas, então, que devem ser respeitadas por aquelas outras que a cercam. Pessoas que não deixam brechas, pessoas que não deixam pontas para que possam ser pegas. Nós temos como bom exemplo bíblico a situação de Jesus e de Paulo diante do julgamento, quando os juízes, mediante o processo de julgamento, eles disseram assim, não vejo nele culpa alguma. Tanto Jesus quanto Paulo estiveram diante de um tribunal. E os juízes, ou os responsáveis pelo processo ou pelo julgamento, eles disseram assim, não vejo nesse homem culpa alguma. Ou seja, eles são irrepreensíveis. O candidato ao oficialato, ele não deve apresentar nenhum defeito óbvio de caráter ou de conduta, para que aquelas pessoas maliciosas, tanto dentro da igreja quanto de fora, não possam explorar esses desvios para tentar desacreditar a igreja. Nós devemos lembrar que nós carregamos o nome da igreja. E quais são então as virtudes? Agora sim eu volto naquela primeira, que é marido de uma só mulher. Versículo de número 2, aqui diz esposo de uma só mulher. Então, com isso, nós já tiramos fora do oficialato homens que cometam adultério, que estejam em adultério, homens que sejam mulherengos, homens em relacionamentos irregulares. Preste bastante atenção nisso. Tanto o presbítero quanto o diácono. Às vezes ele não tem casos extraconjugais, às vezes eles não estão cometendo adultérios, mas são mulherengos, são aquelas pessoas que gostam de passar cantadas, de fazer piadinhas, que às vezes deixam mulheres em situações constrangedoras. Isso também não é permitido ao oficial. Quando o texto fala que ele tem que ser marido de uma só mulher, ele não está proibindo viúvos ou solteiros de exercerem o oficialato. Alguém poderia dizer assim, mas se ele tem que ser marido de uma só mulher, então ele tem que ser casado. Quem é solteiro, então, não pode ser um oficial da igreja. Ou, se não, aquele que é viúvo já não tem mais uma mulher, então ele não é marido de uma só mulher, ele é marido de zero ou de nenhuma mulher, então ele não pode exercer. Não. Paulo aqui não está preocupado com estes casos. Na verdade, Paulo está falando de quem é casado. Quem é casado tem que ter uma vida regular com uma mulher. Ele tem que viver a vida comum no lar com a sua mulher de uma maneira irrepreensível. Ele tem que ter a sua vida matrimonial regularizada.
Tanto que Paulo não está aqui condenando solteiros e viúvos, que lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, se você está com a sua Bíblia, você pode conferir, dos versículos 32 a 34, ele diz o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, que cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Ele depois vai dizer, no versículo 40 para as mulheres, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que eu tenho o Espírito de Deus. No versículo 36, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exijam, faça o que quiser, não peca que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isso bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha, faz bem. Quem não casa, faz melhor. Versículo 27, olha só. Está casado? Não procures separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Aqui parece que Paulo ele é meio contra o casar, ele está assim, falando assim, não, é melhor que vocês fiquem sem casar. Não é isso. Numa ocasião oportuna, a gente pode até estudar o capítulo 7, o contexto que eles estavam vivendo, a angústia do momento, a perseguição que havia, tudo isso que possibilitava aqueles que eram solteiros uma melhor condição de exercer a sua vida com Deus. Mas era por conta da angustiosa situação presente daquele momento. A gente tem que levar isso em conta. Mas o que eu estou querendo dizer é que Paulo aqui está falando, olha, quem não é casado está fazendo melhor. Então, como que pode chegar agora o apóstolo Paulo e falar assim, só vai ser oficial aquele que tiver uma mulher? Não era essa a intenção dele, tá certo? Então, quem é solteiro pode sim ser presbítero, pode sim ser diácono. Aquele que é viúvo pode ser presbítero, pode ser um diácono. A segunda característica que Paulo trata aqui com Timóteo é temperante, esposo de uma só mulher, temperante, um nefálion. Nefálion é uma palavra que significa sóbrio, de mente limpa, uma pessoa equilibrada, alguém que seja uma pessoa moderada naquilo que ele faz. O termo, ele originalmente, o temperante aqui, ele conota pessoas que eram abstêmias do álcool. Mas o sentido que Paulo aplica aqui é um sentido mais metafórico. O que significa essa palavra, o nefálion aqui, o temperante? A ideia são de pessoas que possuem características de pessoas que estão sóbrias, de pessoas que não são levadas pela bebida. Era uma expressão comum naquela época, o nefálion, de maneira figurada, para dizer pessoas que agem sem influência de outro ou de outra coisa. Ou seja, são pessoas que normalmente sabem se controlar. São pessoas que possuem domínio próprio. Você já viu um sujeito bêbado? O
sujeito bêbado, ele se controla? Ele não consegue se controlar, ele faz coisa que ele se arrepende, ele não tem domínio sobre o seu próprio corpo, ele cambaleia, ele não tem domínio próprio, ele bebe, dali a pouco ele quer beber mais, ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo de maneira descontrolada. Então, quando o Paulo está falando de um nefálio, de maneira metafórica, ele não está agora tratando da questão da bebida, mas de pessoas que sabem se controlar, de pessoas que têm domínio próprio. Uma outra característica do bêbado: o bêbado, ele costuma falar demais, não é verdade? Tem gente que é tímido, mas bastou tomar um pouquinho do álcool para falar desembolado e fala até o que não precisa. Se torna uma pessoa tagarela. Então, o temperante aqui, que Paulo está tratando, o nefálio, são pessoas que não têm características de bêbado. A primeira eu já falei. A primeira característica, ele sabe se controlar, ele tem domínio próprio. A segunda característica, não são pessoas que falam demais. Principalmente no presbiterato e até no diaconato. Nós temos que ter pessoas que medem o que falam. Pessoas que não são daquelas que dão com a língua nos dentes. Nós tratamos com vidas. Nós tratamos com pessoas. O conselho da igreja trabalha com intimidade. Então, se tem uma coisa que um presbítero não pode ser de jeito nenhum, é tagarela. Ele não pode sair falando daquilo que ele ficou sabendo. Ele tem que saber preservar as pessoas, ele tem que saber amparar as pessoas. E quem fala demais acaba expondo os outros. O diácono, da mesma forma, a gente trabalha com assistência social, a gente não precisa humilhar, expor as pessoas, mas a gente tem que ampará-las e ajudá-las. Uma outra característica de um nefálio, ou seja, daquela pessoa que não é controlada pelo vinho, a pessoa que não se altera, mas é uma pessoa temperante, é que ela tem discernimento. Uma pessoa envolvida pela bebida, ela não tem discernimento. Ela não consegue tomar boas decisões. Ela está influenciada. É necessário ao presbítero que seja temperante. Está bem explicada essa segunda característica? Vamos então à terceira, porque a terceira está ligada a essa também. A palavra sóbrio, temperante, sóbrio. Lá no versículo de número 9, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. E aí, volta no capítulo de número 2, no versículo de número 9, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Quando fala assim, com modéstia, a palavra modéstia do versículo 9 do capítulo 2 é a mesma palavra traduzida agora no versículo 2 do capítulo 3 como sóbrio. A ideia é a ideia de prudência, de sensatez, de bom senso. Paulo, ele busca no oficial a prudência e o bom senso. Muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções e nós tomamos decisões precipitadas. A natureza e o tema da ação pensada e prudente se baseiam na fé, na prudência. Então, o que acontece? Paulo, ele apela em prol de uma atitude básica que busca perceber tanto suas próprias limitações como a da outra pessoa na sua humanidade, e assim determina sua atuação para com ela. Ou seja, a pessoa sóbria, a pessoa de bom senso, ela consegue entender a sua humanidade e assim ele consegue entender a humanidade do outro. Ele consegue tratar de um assunto sem ser levado pela emoção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que se encaixa aqui nessa característica de sóbrio é uma pessoa que sabe ouvir
duas partes de uma história antes de passar uma história para frente ou antes de julgar. São pessoas que não ficam contando o que ouvem para os outros, mas eles evitam espalhar fatos. São pessoas que sabem separar pessoas das suas ideias. Via de regra, quando nós ouvimos algo de uma pessoa, antes da gente ouvir o outro lado, a gente já cria algo dentro em nós em relação a essa pessoa da qual nós ouvimos. Tem gente que às vezes começa a tratar, até olhar com o olho todo para uma pessoa sem nem ter ouvido o outro lado da história. E às vezes a gente não consegue separar a pessoa da ideia, a pessoa da ação. A gente não consegue ouvir o outro lado, a gente tira conclusões. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos de sobriedade, nós precisamos de bom senso. Uma outra característica que está ligada a essa também, a característica de número 4, ele é modesto. Pois muito bem, modesto é o termo grego kosmion, que significa respeitado, organizado, conveniente, ou seja, modesto. Esse termo ele está ligado ao substantivo cosmo, ou cosmos, e é um termo assim, bem raro no Novo Testamento, quase a gente não encontra a palavra cosmio. Ele ocorre apenas nessa primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós encontramos naquela palavrinha lá do versículo de número 9, temos também a palavra cosmio, e agora no versículo de número 2. A ideia desse modesto aqui é de que se opõe ao extravagante, aquele que é desorganizado, escandaloso. É a ideia de ser discreto. Uma pessoa modesta é uma pessoa discreta. E isso é muito importante, especialmente no presbiterato. A gente precisa de ter pessoas confiáveis, pessoas que sejam discretas, porque a gente vai tratar com problemas de famílias, nós vamos tratar com problemas de membros, nós vamos tratar com problemas da igreja. E tem pessoas que saem simplesmente espalhando as coisas, e a gente sabe o perigo da língua. É muito importante, portanto, que o oficial da igreja, ele seja modesto. Nós vamos parar por aqui nesse momento. Vamos recordar aqui as características que nós falamos hoje. Primeiro, a gente disse que o episcopado é algo sublime, algo que tem que ser buscado. Mas não no desejo de se buscar, mas no zelo daqueles que foram chamados por Deus. Nós vimos que é necessário que ele seja irrepreensível, que ele não tenha pegas, que ele seja uma pessoa de bom caráter, de boa conduta moral. E dentre as características que nós já vimos hoje, as 4 primeiras: marido de uma só mulher, temperante, sóbrio e modesto. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.